que o Banco Central tem no Brasil é isso. Para alcançar seus objetivos, né, que é equilibrar a inflação e também deveria ser o crescimento econômico, como é, por exemplo, o Federal Reserve Bank, ele não tem nenhuma restrição orçamentária. Ele aumenta, junto os membros do Comitê de Política Monetária, e daí a conta. Virem-se para pagar a conta, né? Então, em bom português, é isso. O que se faz hoje no Brasil. Não há nenhum limite, não há restrição orçamentária. Então, a grande questão, voltando para o ponto de avaliação de política pública, conselheira Cristiana, a avaliação de custos e benefícios. Era realmente necessário aumentar aquela taxa de juros 1 ponto percentual? E se conseguiu baixar a taxa de inflação, se conseguiu trazê-la de 6% ao ano para 5,5% ao ano, se conseguiu colocar dentro da meta. Ok, isso é o benefício. E qual é o custo? Custo-benefício compensa? Eu estou bem desenterrado, gente, não estamos chegando nem a esse ponto. O ponto é que se deveria estar muito mais explicitado, professor Scaff, no debate público brasileiro. O nosso congresso aqui é direito financeiro e cidadania, não é? Quer dizer, é o dinheiro do cidadão. O orçamento público é a ágora, como você muito bem ilustrou com essa jardim versus a praça, né? Essa ágora que é o direito financeiro, cidadania. Então, nessa ágora, esse debate deveria estar muito mais explícito. O custo de manter, custo-benefício, relação custo-benefício, de manter a inflação dentro da meta fiscal, por exemplo. Né? Por que não uma inflação um pouco mais alta com um custo menor, por exemplo? Não estou dizendo nem que é isso, mas eu acho que estou só dizendo que tem que ter um debate público muito mais ampliado do que o que a gente tem hoje. Então, esse é só um exemplo, mas isso deve acontecer também na educação. Hoje o Brasil gasta, muita gente considera que é pouco, quase 6% do PIB, 5,5% do PIB em educação, mas é uma avaliação, acho que já houve algum avanço, né? O IDEB, por exemplo, que se generalizou pelo país, mas precisava ser aprofundado muito mais. Né? Segurança pública, todos nós aqui estamos apavorados com o crescimento do crime organizado, né? Que cada dia se amplia, cada dia vai adquirindo aumentando suas fronteiras. O Brasil gasta muito com segurança pública. A avaliação de relação custo-benefício, né, custo-efetividade, o gasto que há a cada ano com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com as polícias civis, em todas as áreas, gente, com os tribunais de contas também, nós também temos que estar sujeitos ao escrutínio público, né, que se gasta, também não é pouco dinheiro que se gasta com os tribunais de contas, com os órgãos de controle de uma forma geral, com o Ministério Público, e há uma avaliação custo-benefício e uma retroalimentação da atividade, né, a partir dessa relação custo-benefício da atividade, uma reavaliação e modificação da atividade de cada órgão desse, acho que esse é um ponto. Acho que um marco importante no Brasil é a emenda constitucional número 109 de 2021, que expressamente colocou a avaliação de política pública como uma necessidade que a administração pública deve seguir. Mas, claro que, eu gosto sempre de repetir isso, já estou até repetitivo, para repetir um verso do Drummond, que diz que as leis não bastam, os livros não nascem da lei, né? Está lá na Constituição, mas está na Constituição não quer dizer que exista, né? Isso não quer dizer que vá entrar nas práticas do dia a dia. É preciso muito mais ainda, além de estar na Constituição, essa exigência para que as instituições precisam se mobilizar para que isso realmente vire o dia a dia. Mas a gente começa a olhar, então, para a experiência do resto do mundo. Nos Estados Unidos, eu acho que é um bom exemplo. Um professor de direito muito famoso, que é Stein, ele ocupou um cargo muito estratégico na gestão do presidente Barack Obama. Ele era muito amigo dele, eram amigos de Harvard, haviam sido colegas em Harvard, e então ele tinha uma relação muito próxima com ele, e assumiu um escritório de avaliação de políticas públicas, e deu uma dimensão muito grande. E depois lançou até um livro famoso, infelizmente foi traduzido para português, mas chama-se A Revolução Custo-Benefício, que ele mostra toda a experiência de avaliação de custo-benefício nos Estados Unidos, como isso, mesmo lá, na visão dele, ainda está engatinhando, mas como deu passos significativos essa avaliação de política pública, a avaliação custo-benefício. É o Office of Information and Regulatory Affairs, que a grande ideia é o seguinte, olha, cada regulação nova, cada ideia de regulação nova
deve-se colocar relação custo-benefício. E, ao mesmo tempo, cada proposta populista, ou supostamente populista, para evitar populismo, né, deve também passar por esse crivo de avaliação custo-benefício. Na Europa também tem muita coisa sendo feita. Eu tive agora há pouco no Tribunal de Contas da Espanha, por exemplo, conversei lá com a presidente Enriqueta Chicano, e ela me dizia da experiência do Tribunal de Contas da Espanha nesse campo também. É interessante isso tudo. Eu achei muito bacana, Scarpa, a sua palestra, porque você está propondo até uma nova fronteira de atuação dos tribunais de contas. De fato, a nossa atuação na área de receita tem sido tanto quanto tímida, né? Fica mais concentrado na área da despesa. Mas por exemplo, agora na regulamentação da reforma tributária, do IBS, um dos pontos é esse: quem vai fiscalizar isso? Né? Tem na lei complementar, foi até construído por nós, e o relator aceitou essa proposta, é que a fiscalização seja feita por um pool de tribunais de contas, a fiscalização do IBS. Mas é uma área interessante, mas você propõe, que eu escuto muita gente falando nesse debate público brasileiro hoje, tem gente dizendo o seguinte: olha, depois do ativismo judicial, Duval, há no Brasil, um certo ativismo de contas. É um grupo, até o pessoal lá da FGV, que tem falado nisso, que os tribunais de contas estão se miscuindo em áreas que não deveriam estar, que deveriam se restringir, basicamente, a julgamento de contas, que seria essa a grande, e auditorias mais contábeis, financeiras, seria essa a grande responsabilidade dos tribunais de contas. E vejo com muita alegria essa visão do Scarpa, que não, ao contrário, você tem que ampliar a atuação de vocês, áreas importantes que vocês não estão vendo. Mas, gente, para quem fala isso, que o tribunal deve se restringir a julgamento de contas, a análise contábil financeira, é alguém que está completamente dissociado do que está acontecendo no resto do mundo, nas principais órgãos de controle, os órgãos de fiscalização superiores do mundo. Você vai no Tribunal de Contas Europeu, só se fala em avaliação de políticas públicas. O Tribunal de Contas da Espanha, só se fala em avaliação de políticas públicas. O Tribunal de Contas de Portugal, que é muito conservador, tem uma certa resistência, já incorporou completamente a sua agenda. Sem falar dessas instituições tradicionais, o Government Accountability Office dos Estados Unidos, que não é um tribunal de contas, mas é uma instituição superior de controle, né? O National Audit Office do Reino Unido, é basicamente isso que eles fazem. Quem tiver dúvida, ingresse no site deles. O Tribunal de Contas da França, grande parte da sua força de trabalho é dedicada a isso, a avaliar políticas públicas. Então, quer dizer, é uma visão muito míope achar que o Tribunal de Contas brasileiro, que tem expressamente, a Constituição fala que a análise é de legalidade, mas é também de economicidade e legitimidade, iria ficar restrito apenas a aspectos contábeis e legais. Isso aí seria desobedecer a própria Constituição, que fala em auditoria operacional, por exemplo, e fala dessas outras dimensões que eu acabei de falar. Mas, enfim, quais são os desafios para que o Brasil realmente incorpore na sua agenda com muito mais força, com muito mais sistematicidade, a avaliação de políticas públicas? Primeiro, porque falar em avaliação de políticas públicas é fácil de falar e difícil de fazer. Porque tem, primeiro, algumas dificuldades metodológicas, não é tão trivial assim. Por exemplo, análise custo-benefício. Eu fiz uma pesquisa, Tiago, sobre... No Brasil tem o IPEA, que faz avaliação de políticas públicas, criou uma secretaria específica. Alguns estados têm, eu acho que aqui em Minas, talvez a Fundação João Pinheiro, né? Talvez faça também. Mas observei que a avaliação de custo-benefício, que fala lá o QS System, que é o método mais tradicional e o mais utilizado, é exceção no Brasil. Quase não tem análise de custo-benefício. O que tem é algumas análises de custo-efetividade e alguns programas muito tópicos, muito parciais, análise de custo-efetividade. E essa fronteira nova, gente, que é extremamente promissora, eu acho que isso vai ser uma revolução se a gente conseguir fazer isso, que levou até a ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, né? A Esther Duflo, e o Banerjee, são professores do MIT, que propuseram, eles fizeram fazer vários experimentos na Índia e vários países da África, sobre o que eles chamaram de experimentos aleatórios randomizados. Basicamente é o seguinte: já que o dinheiro público é escasso,
quando eu for fazer uma política, parece uma ideia muito simples. Em vez de fazer uma política geral, eu faço um piloto. Mas só que com técnica científica. A mesma técnica que quando você quer descobrir se um medicamento é eficaz ou não, né, na medicina, nas ciências médicas, eu vou utilizar aqui. Então, eu faço um experimento aleatório randomizado. Então, eu tenho que escolher uma amostra que seja representativa estatisticamente, e aí vou saber se determinado método educacional funciona bem. Eu tenho alguma ideia ali, alguns papers, vi que em alguns países aplicou alguma metodologia nova. Quero ver se aquilo funciona ou não funciona. Para a educação, por exemplo. Isso pode ser para a saúde, qualquer área de atuação do governo. Então, eu vou fazer aquele experimento em amostra pequena, vou escolher ali 10, 15, 20 escolas, vou aplicar ali. Se der certo, né, é estatístico, eu vou escalar, vou aplicar para outras escolas. Isso é muito promissor. Né? Tenho agora uma experiência sendo feita no Brasil, no Rio de Janeiro, sendo conduzida lá pelo pessoal do TCM do Rio de Janeiro, nas escolas municipais do Rio de Janeiro, é conduzida pelo conselheiro Felipe Puccioni. E outro dia fiz até uma matéria no Fantástico sobre isso, realmente é um trabalho digno de nota, de todos os elogios, que é uma tese de doutorado dele na Universidade de Cambridge. Mas isso não é trivial também, porque, gente, nesse caso ele era um caso muito específico, porque ele era do Tribunal de Contas, então ele tinha acesso ao prefeito, né, tinha influência ao prefeito, conseguiu convencê-lo, e mesmo conversando com ele, ele disse, olha, mas não foi trivial também lá, porque o secretário municipal de educação tinha outra agenda, que era diferente da agenda que eu estava propondo. As ideias dele eram diferentes das minhas. Então, teve uma certa resistência, depois de muito diálogo e negociação, conseguiu convencê-lo. Então, quer dizer, não é trivial isso. Você precisa, porque, em vez de fazer para todo mundo, fazer só um pequeno pedaço, né? Só para um pequeno grupo. Né? Então, nem ser politicamente isso é tão viável fazer. Mas o fato é que muitos países estão fazendo, com muito sucesso, gerou até prêmio Nobel. Isso pode ser realmente um salto qualitativo gigantesco na qualidade do gasto público brasileiro, esses experimentos aleatórios randomizados. Então, em vez de... Como a gente no Brasil tem muito essa história, quem já viveu aqui próximo do mundo político sabe disso, o prefeito faz uma viagem, o governador acha uma coisa bacana lá em outro país, em outro estado, vou implementar no meu estado. E sem nenhuma avaliação, né, ex ante mais elaborada, sem um estudo, uma coisa muito impressionista, né, uma ideia que ele teve, uma intuição, às vezes dá certo, mas em muitos casos não dá certo. Por isso que a gente vê tantas coisas, tantos desastres, tantos elefantes brancos e tantos que a gente vê, não quero citar nenhum exemplo para não gerar constrangimento, mas certamente cada um de nós aqui vai lembrar em seu estado exemplo de elefantes brancos, de coisas que até nos constrangem, que tivesse sido feita uma avaliação ex ante ou experimento aleatório randomizado, não precisava disso em muitos casos, mas apenas uma avaliação mais apurada, aquele empreendimento, aquela obra ou aquele programa público não teria sido feito na prática. Outra ideia também outra notícia, acho que pode ser também muito promissora nessa área de avaliação de políticas públicas, é, a partir dos últimos 5 anos, o desenvolvimento do Big Data. Big Data, do Big Computing, capacidade de processamento, né, muito grande. E nos últimos 2 anos, né, em novembro de 2022, foi lançada a inteligência artificial generativa, que realmente podem revolucionar a avaliação de políticas públicas no Brasil e no mundo. Né? Em muitos lugares já está se aplicando isso, no Reino Unido tem várias experiências, vários casos está sendo aplicado a inteligência artificial generativa com o Big Data e com Big Computing, com resultados muito promissores. Isso pode ser realmente uma revolução, tanto para fazer a política pública, quanto para avaliar a política pública. Né? A capacidade de alcance, de profundidade e da tempestividade da avaliação pode ser útil. Dá um exemplo, gente, de Tribunal de Contas, para ficar um pouco mais concreto. Porque uma das coisas de avaliação é que tem que ser uma avaliação tempestiva. Não adianta a gente fazer uma avaliação, uma auditoria operacional maravilhosa. Eu lembro do Ceará, uma experiência que a gente teve lá num programa de segurança pública, a gente fez uma auditoria operacional muito boa. Excelente mesmo, foi digno de nota, podia ser publicado numa boa revista, Hélida. Só que fomos apresentar ao secretário de Segurança Pública. Aí ele olhou, ficou vendo, e um tanto constrangido, até para usar uma expressão que se usa muito lá, um pouco encabulado, chegou e disse assim, mas
conselheiro, isso estão avaliando, essa era a etapa 1 do programa. Nós já estamos na etapa 4. Isso aí não existe mais há muito tempo. Quer dizer, tempestividade também importa, né? Você está avaliando e dando feedback para algo que está acontecendo, algo que já aconteceu, já foi modificado, não adianta. A avaliação do tribunal foi absolutamente atrasada, intempestiva, né? Então não teve nenhuma utilidade. Então com o Big Data, com o Big Computing, com a inteligência artificial, a capacidade de avaliar de forma muito mais rápida, muito mais tempestiva, quase instantânea, ele se amplia consideravelmente. Então, esse é um ponto também a destacar, e acho que é uma notícia boa das novas tecnologias serem utilizadas a nosso favor. Então, queria falar também um ponto, queria esquecer, muito falado, e a gente está no... Quanto tempo eu tenho, Cristina? Pode falar. A gente está agora no Congresso de Direito Financeiro, a gente tem falado muito, o Brasil todo está acompanhando esse debate, das emendas parlamentares, né? A emenda PIX, todo mundo falando que falta transparência, decisão do Supremo sobre isso, que é obedecida, não é, o Congresso se posicionando, enfim. Mas o fato é que já saíram vários editoriais, em vários jornais, Estadão e tudo mais, eu acho que é difícil alguém, a não ser que seja alguém que esteja diretamente envolvido com aquilo, concordar que a atual sistemática das emendas parlamentares é a melhor sistemática. Não é? Um dos pontos centrais é que falta transparência. Então, gente, a gente está falando aqui em avaliação de políticas públicas. Essas emendas, que eu outro dia vi uma estatística, salvo engano, já responde por 20%, Gustavo talvez tenha esse número de cabeça, mas eu acho que eu vi esse número, 20% a 25% de todo o gasto discricionário federal. Acho algo 40 bilhões, salvo engano, por ano, 20% a 25% do gasto discricionário federal total. Gente, que avaliação está sendo feita sobre isso? Não é? A gente fala transparência, a transparência radical, a transparência substantiva, vamos dizer assim, não é colocar no site. Isso é muito pouco, coloquei no site que transferir tanto para Minas Gerais, tanto para o Ceará, tanto para São Paulo, tanto para... Isso é muito pouco, né, Jucá? Pois é, esse é o primeiro passo da transparência. A transparência, de fato, substantiva é avaliar custo-benefício, custo-efetividade dessas emendas parlamentares, dessas transferências que estão sendo feitas. Quer dizer, o principal debate é esse. Também, quer dizer, há um grande debate ainda também subjacente, o parlamento deve ou não fazer emendas parlamentares. Alguém vai dizer assim, olha, mas a função primordial, se a gente olhar a origem do orçamento público, né, a Magna Carta, vem daí, né, o parlamento interferindo no orçamento público, limitando o poder. Então, o parlamento tem tudo a ver, sim, com o orçamento público. Ok, pode até se aceitar isso. O parlamento interferir diretamente na alocação de recurso público, embora seja controverso. Mas eu acho que é incontroverso é que deve haver avaliação. Deve haver muito mais transparência sobre o que está sendo transferido. Então, isso tem que, com urgência, entrar na agenda brasileira. Essa exigência, já que se isso vai permanecer, o Congresso não abre mão disso, de emendar o orçamento, de transferir recursos, de fragmentar o orçamento público, às vezes de forma legítima, às vezes não. Mas o fato é que tem que ter análise custo-benefício, custo-efetividade dessas emendas parlamentares. Não é? Então, de forma estruturada, avaliando resultados concretos, melhorando transparência e, claro, o objetivo primordial, além de transparência da avaliação, é aumentar a eficiência. É assim que os países mais desenvolvidos do mundo fazem, não precisa nem inventar a roda, como disse, isso basta observar o que está sendo feito nos Estados Unidos, em boa parte da Europa, sobre isso. Então, criar métricas específicas para monitorar e avaliar o resultado das emendas parlamentares também. E aqui acho que um papel muito substancial para os tribunais de contas. Os tribunais de contas têm um papel, né, além de fiscalizar o efetivo cumprimento, o efetivo gasto dessas emendas, se chegou realmente onde foi destinado e se não houve nenhum tipo de desvio, mas também podem ter um papel avaliador de custo-benefício, custo-efetividade nessas avaliações. Agora, quais são os desafios e oportunidades no contexto brasileiro? Primeira dificuldade, gente, quando a gente começa a estudar esse assunto,
É que não é trivial. Avaliar não é trivial. A gente tem no Brasil, principalmente nos pequenos, nós temos 5.570 municípios, menos os estados mais ricos, né? Minas Gerais, São Paulo. Que o pessoal da administração pública adora essa expressão, que é um déficit de capacidades estatais, né? Um déficit de capacidades estatais. Capacidade de fazer coisas muito mais elementares, por exemplo, uma auditoria nos pequenos municípios, você tem um auditor de controle interno. Boa parte dos municípios brasileiros não tem um quadro de auditor de controle interno. Não é verdade? Aqui tenho certeza que aqui em Minas essa é a realidade da maior parte dos pequenos municípios. No Nordeste brasileiro, em São Paulo, enfim, no Brasil inteiro. Então você não consegue nem fazer o feijão com arroz, gente. Auditoria contábil, o feijão com arroz. E aí, alguém vai dizer, mas o senhor está dizendo que não faz o feijão com arroz, e o senhor vem me falar aqui em Esther Duflo, né? Esther Duflo, experimento aleatório randomizado, está falando em Big Data. Então, esse é um desafio, capacidade técnica para fazer a avaliação de política pública. Por isso o papel do Tribunal de Contas também, né? Para ajudar os municípios, primeiro fazer diretamente e para ajudar os municípios, a treinar os municípios, a Escola de Contas, por exemplo, né? Treinar os municípios nisso também, nessa agenda. Olha, vamos avaliar a política pública. Nem sempre você precisa usar métodos tão sofisticados. Às vezes um método simples, uma avaliação qualitativa, é melhor do que não ter avaliação nenhuma, já é o primeiro passo, não é? E treinar as pessoas. Então, treinar as pessoas, aumentar a capacidade estatal em avaliação de políticas públicas é um passo importante para a gente avançar nesse campo. E não é trivial, é difícil, a gente reconhece que é difícil, porque, como disse, muitas vezes nem o beabá, nem o feijão com arroz a gente consegue cumprir, nem um técnico que entenda muito entenda suficientemente de licitações e contratos, a gente consegue, né, no pequeno município, vai encontrar alguém para avaliar. Mas é um desafio que a gente não pode fugir se a gente quiser melhorar a qualidade do gasto público, melhorar a eficiência. Big Data e inteligência artificial, de novo, isso principalmente os órgãos maiores, como o Tribunal de Contas, aqui que tem o Suricato, né? Já é uma grande experiência nisso, pode ser utilizado o Suricato para ajudar no uso da avaliação, porque ele é um grande banco de dados e pode ajudar muito nesse campo. Outra coisa fundamental, a gente está falando aqui em cidadania, o tema central do nosso evento. Então, integrar esforços governo, sociedade civil e instituições independentes para fortalecer as avaliações. Isso é fundamental também, gente. A história de cidadania, cidadão engajado, né? Essa história do Tribunal de Contas muito mais aberto, do governo muito mais aberto. Recuperar essa ideia mesmo de civismo, a ideia lá de trás, que a gente vê, por exemplo, em Tocqueville, né? Por que o governo é forte? Por que a democracia é bem nutrida? Por que os cidadãos são engajados? Por que o governo é responsivo? Porque você tem também uma cidadania muito vigilante, muito atenta, muito participativa, muito instruída. E outra coisa, o papel do Tribunal de Contas aqui, para dar dados, dar informações, para qualificar o debate, Tiago. Essa é uma questão interessantíssima. Os nossos dados, as nossas informações, as nossas auditorias qualificam o debate. Veja, gente, a gente acabou de passar por uma eleição municipal agora. Que pobreza foi a nossa eleição municipal, como regra geral, né? Que pobreza, no município a eleição municipal de São Paulo, por exemplo, que foi muito nacionalizada, acho que todo mundo acompanhou. Que pobreza aquilo tudo, não é? Aquele debate todo, isso se repetiu com algumas exceções no Brasil inteiro. Quem estava discutindo, de fato, política de educação, política de saúde, políticas que melhoram o bem-estar da população, avaliação de políticas públicas, isso era muito secundário, né? A gente viu em São Paulo a Tabata querendo trazer esse debate, trazer essa discussão, parecia uma figura assim isolada, parecia assim, um ser assim de outro mundo. Quer dizer, um debate. Então, mas o fato é que a gente precisa, se a gente quiser progredir como sociedade, progredir como país, melhorar a qualidade do gasto público, melhorar a qualidade das nossas instituições, gente, não tem jeito. Sociedade engajada, sociedade civil participativa, vigilante e bem informada é fundamental. Não conheço assim, outra forma de a gente evoluir. Então, me parece que o Tribunal de Contas, com suas auditorias, com seus estudos, com seus seminários como esse, ele pode contribuir muito para
melhorar a qualidade do debate público e ajudar a instruir a cidadania. Então, avaliar a política pública é fundamental, essa é a mensagem final, para promover a eficiência e cuidado dos gastos públicos brasileiros, né, sair desse quadro de gastar muito e mesmo assim ter cidadãos tão insatisfeitos, em regra geral a insatisfação é muito grande. Esse resultado, acho que a experiência de Sobral lá do Ceará de Educação é muito também exemplificativa, não é? Como, com a mesma quantidade de gasto, como você melhorou bastante a qualidade da educação, virou parâmetro nacional. Esse caso agora lá no Rio de Janeiro também é um caso disso, com a mesma quantidade de gasto, sem gastar um centavo a mais, como se consegue aumentar substancialmente esses resultados que estão mostrando aí do estudo do conselheiro Felipe Puccioni. Então, avaliar, tem que entrar, na minha visão, a gente não pode fugir disso, os tribunais de contas não podem fugir disso, o país não pode fugir disso, colocar como elemento central para melhorar a qualidade do governo a avaliação de políticas públicas. Fundamental, investir em metodologia de avaliação comparativas, tecnologias que fortalecem a transparência e a eficiência. Custa caro formar gente nisso, custa dinheiro, custa tempo, mas a gente tem que ir para isso, porque também avaliar não é algo tão amadorístico, né? Precisa de... Apesar dos primeiros passos são importantes, as avaliações qualitativas, mas um passo além, o Big Data, inteligência artificial generativa, precisa treinar os servidores públicos nisso, os tribunais de contas para isso. E me parece que esse é o caminho que a gente quer construir, reforçando um país melhor, um governo mais efetivo, um governo mais próximo do cidadão, mais responsivo e que a sociedade confie mais nas instituições brasileiras. Obrigado, gente.